Olha só essa situação. De um lado, um aceno que parece ser de paz. Do outro, navios de guerra se posicionando no horizonte. A relação entre os Estados Unidos e a Venezuela naquele momento estava cheia de sinais totalmente contraditórios. E hoje a gente vai tentar decifrar esse quebra-cabeça bem complicado. E tudo começa com essa declaração aqui, uma fala bem surpreendente do então presidente americano Donald Trump. Pensa só, no meio de um dos momentos de maior tensão, ele simplesmente abre a porta para uma conversa direta com Nicolás Maduro. Foi uma daquelas jogadas que pegou todo mundo de surpresa e levantou a dúvida, né? Era um gesto sincero ou alguma outra coisa? E o que torna essa oferta tão chocante é justamente o contexto. As relações entre Washington e Caracas estavam, assim, no fundo do poço. Eram acusações e ameaças voando de um lado para o outro. Então por que essa mudança de tom, assim, de repente? Ok, vamos olhar um pouquinho mais de perto o que exatamente foi colocado na mesa com essa oferta tão inesperada. Os fatos são esses aqui. A declaração foi feita no dia 16 de novembro. Mas repare na falta de detalhes. Trump foi super vago, não especificou quando nem como essas conversas poderiam acontecer. Ele só jogou no ar que acreditava que o governo venezuelano também ia querer conversar. Ou seja, deixou um espaço enorme para interpretação. Mas, enquanto essas palavras sobre diálogo ecoavam lá em Washington, uma realidade bem diferente se desenrolava nas águas do Caribe. Os tambores da guerra, eles soavam cada vez mais alto. Na prática, o governo Trump tinha lançado uma grande ofensiva militar na região, a tal Operação Lança do Sul. E o objetivo declarado? Combater o que a Casa Branca chamava de narcoterrorismo. Uma acusação, aliás, com implicações bem sérias. E olha, não era uma operação pequena, não. Foram deslocados porta-aviões, aviões de transporte de tropas, de carga, tudo para a região. E ainda por cima, exercícios militares foram planejados com países vizinhos, como Trinidade e Tobago. Era uma demonstração de força bem clara. 21. Esse número representa a quantidade de ataques que os Estados Unidos realizaram contra barcos ali na região do Caribe e do Pacífico Oriental. E esses ataques resultaram em 3 mortes, o que mostra que a operação não era nem um pouco simbólica. E a justificativa para toda essa mobilização militar? Era uma acusação direta de Washington, a de que o próprio presidente Maduro estaria no comando de redes de narcotráfico. Uma alegação que, claro, Caracas negava com toda a veemência. Diante de toda essa escalada de pressão militar, a resposta de Caracas foi, no mínimo, inesperada. Em vez de espadas, eles ofereceram uma canção. Pois é, em vez de responder na mesma moeda, com a mesma agressividade, o governo venezuelano escolheu um caminho completamente diferente e fez um apelo público pela paz. E o grande símbolo desse apelo foi esse momento aqui, que é bem surpreendente. Num comício, um dia antes da oferta de diálogo do Trump, o Nicolás Maduro pegou o microfone e cantou um trechinho do clássico pacifista de John Lennon, Imagine. Nesse evento, o Maduro falou muito sobre a importância de acreditar na convivência, na esperança, e recebeu aplausos da multidão. Ao mesmo tempo, ele acusou os Estados Unidos de estarem fabricando uma guerra só para justificar uma intervenção militar e derrubar o governo dele. Então, o cenário está montado. A gente tem 2 roteiros completamente opostos acontecendo ao mesmo tempo. De um lado, as palavras. Do outro, as ações. Vamos colocar tudo lado a lado para a gente ver. Na coluna das ações, a gente tem a presença militar, os ataques, as acusações formais. Já na coluna das palavras, tem a oferta de diálogo do Trump e os apelos de paz do Maduro. É um verdadeiro nó diplomático. E para adicionar mais uma camada de complexidade nisso tudo, a Venezuela também mandou o seu próprio sinal contraditório. Em resposta à presença militar americana, Caracas anunciou a sua própria mobilização militar nacional. Ou seja, a verdade é que os 2 lados pareciam estar jogando 2 jogos ao mesmo tempo. Com esse cenário todo de mensagens confusas e ações conflitantes, o futuro das relações entre os 2 países ficou por um fio, completamente imprevisível. A grande pergunta que fica no ar é: o que vai prevalecer? As palavras de paz ou as ações de guerra? A diplomacia ou o confronto direto? E para fechar, essa outra fala de Donald Trump dita um dia antes da oferta de diálogo, uma declaração que só alimenta a incerteza e deixa todas as opções em aberto.
E a gente fica aqui pensando, num jogo de sinais tão confusos, qual será a próxima jogada?